medicina e comecei o curso médico em 1943, portanto, durante a guerra. Havia uma série de influências a que os estudantes ficavam ligados diante daquele clima que o Brasil atravessava, se devia entrar na guerra ou não devia entrar na guerra. Isso, já naquele tempo, gerou muitas faltas às aulas, porque havia os movimentos num sentido e no outro sentido. Era forte no movimento estudantil? Era forte. Essa discussão? Era forte no movimento estudantil. Era a ditadura Vargas, né? E o Getúlio Vargas tinha ministros para um lado e ministros para o outro lado, sendo que, para o lado dos aliados, pendia Oswaldo Aranha, que era das Relações Exteriores. Para o lado do nazismo, pendia Eurico Dutra, que era o general do ministro da Guerra. E não só os estudantes, mas os médicos, por exemplo. A Faculdade de Medicina, do Terreiro, tem um salão nobre, que durante muito tempo, muitas décadas, foi uma espécie de sala de visitas para a realização de grandes eventos. Não havia outros salões daquele tamanho aqui em Salvador. E os médicos estiveram muito presentes nessa discussão e houve muitos discursos, muitas sessões, pendendo, sobretudo, para o lado dos aliados. Os médicos se tornaram famosos pelos oradores que defendiam, sobretudo, o lado dos aliados. O senhor lembra alguns nomes desses? Sim, havia lideranças, né? Havia, por exemplo, o professor Eduardo de Moraes, que era professor de otorrinolaringologia, mas era um homem culto, um homem que tinha uma vivência social muito intensa, e ele era um dos oradores líderes dos médicos. Mais ou menos em competição com ele havia o professor Pinto de Carvalho, que foi professor de neurologia e que foi membro e creio que presidente da Academia de Letras da Bahia. O Pinto de Carvalho também, todos muito entusiastas da França. A influência francesa, do ponto de vista cultural, foi imensa no Brasil, até a Segunda Guerra Mundial, até os meus dias. Aí é que começou a se modificar. E fora da medicina? Também. O senhor lembra nomes que eram importantes, oradores e lideranças nesse período? Sim, naquela época, ainda bem mais do que hoje, a Faculdade de Medicina tinha uma influência sobre toda a comunidade baiana muito grande. As outras faculdades tinham nomes destacados, mas não tinham a mesma influência sobre o ambiente social que tinha a Faculdade de Medicina, que tinha sido a mais antiga, tinha instalações muito melhores do que as outras, e era uma faculdade federal. Eu não sei desde quando, mantida com recursos federais. E havia, naquela época, também uma outra diferenciação que hoje já não se vê mais. O funcionário público federal tinha condições melhores de salário e de aposentadoria e assim por diante. O estadual ficava no meio e o municipal tinha condições piores. E no caso do ensino superior, a Faculdade de Medicina já era federal há muito tempo. E isso também destacava. Quando chegou a criação da universidade, que foi em 46, né, a única federal era a medicina. A Politécnica já tinha sido e tinha deixado de ser. Outra hora foi estadual, deixou de ser. Mas, na verdade, era mais uma escola particular, lutando com dificuldades financeiras enormes. A Faculdade de Direito não tinha tantas dificuldades financeiras, mas era uma escola que tem um ensino que é muito menos oneroso do ponto de vista das finanças. E a escola a Faculdade de Economia tinha sido organizada originalmente pelos comerciantes da Bahia
que criaram a Fundação Visconde de Cairu, uma fundação privada que mantinha um curso do que se chamava na época de guarda-livros, desde 1906. E depois foi caminhando para fazer concurso superior e depois entrou para a universidade. E a essa altura também foi federalizada. A Escola de Belas Artes foi começada, o curso de Belas Artes na Bahia, foi começado por um pintor espanhol no meado do século XIX, professor Canizares devia ser, que começou um curso de Belas Artes. Depois isso foi crescendo, apareceram algumas figuras que depois se tornaram conhecidas, e quando foi a organização da universidade, em 46, havia realmente nomes destacados na área das belas artes, e a escola entrou. A escola tinha conseguido ocupar um palacete que existia aqui na Bahia, que tinha sido propriedade de um professor de medicina e que ficava na Ladeira do Tijolo, que eu não sei se vocês ainda têm ideia, na rua 28 de Setembro.